Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao mini curso que a gente está fazendo aqui no YouTube. Eu quero abordar com vocês agora em relação ao índice, como ele é composto, o que que é o mini índice, o que que é o índice cheio. Então vamos lá. O índice, o que que ele é? O índice é uma carteira teórica das ações formada pelas ações mais negociadas no Ibovespa. Ele funciona como um termômetro do mercado. Uma vez que todas as ações que compõem, eles representam o maior volume dentro do IBOV. O que, que isso quer dizer? Se você for lá no site da B3, você vai ver que tem lá todas as ações que compõem o Ibovespa, né? Se eu não me engano, fica em torno de 80 e poucos, 80 a 90, né? Porque existe um corte que é baseado no volume, né? Então, o que acontece? Essas 80, 90 ações, elas, quando se juntam, compõem o IBOV. Por isso que ele é o termômetro do mercado, né? E aí o que acontece? O IBOV, ele não é um contrato que a gente pode operar. Ele está lá para a gente ver o que está acontecendo no mercado como um todo, né? E o que é interessante vocês verem é o seguinte: o IBOV ele compõe as principais ações para ter esse termômetro, mas você também tem os setores. Então, se você pode olhar dentro lá no Profit ou mesmo no site da B3, você pode ver o ICOM, que é o índice consumo, você pode ver o índice dos bancos, você tem diversos outros índices que compõem uma carteira de ações sobre um ramo específico. Isso é bem legal, por exemplo, quem gosta de operar mercado financeiro pode ir lá olhar qual que é o índice do mercado financeiro e ver como que está a composição dele. Inclusive, é legal que dentro do Profit existe um indicador chamado comparativo. Então você pode colocar, por exemplo, o ICOM, que é o índice de consumo, junto, por exemplo, com o Magalu, com o Renner, com todos os outros papéis que você opera e você consegue fazer essa comparação de como esse papel especificamente ele se comporta em relação ao seu próprio o seu próprio termômetro, entenderam? Isso é bem legal para a gente poder ver. Então, como que é calculado a fórmula do IBOV? O cálculo do IBOV ele é feito a partir do peso da ação que ela tem nessa carteira teórica, utilizando a cotação do dia. Então, você multiplica o peso da ação para entender qual que é a contribuição desse papel que ele tem na formação do índice. Então, por exemplo, se você for ver, existem uns 4, 5 papéis, normalmente Itaú, B3SA3, Vale, Petro, são uns 5 papéis que entre eles ele é praticamente metade do peso do IBOV. Então, através desse cálculo, utilizando o seu volume financeiro, você chega na formação do IBOV. Então aqui está até desatualizado, mas para vocês terem ideia aqui, disso aqui é antigo, né? O Itaú ele representava 9% do índice, Vale 8%, Bradesco 7%. Então isso daqui vocês encontram lá no site da B3. Ele é atualizado a cada 3 meses, se não me falha a memória. Então aqui está uma carteira teórica até antiga, faz tempo que eu não atualizo isso. Isso aqui era de um coach antigo meu, mas é mais ou menos proporcional hoje em dia. Você tem lá o YouTube com 9%, Vale com 8%, Bradesco com 7%. Então o que acontece? Através do percentual do volume financeiro, ele é feito um cálculo para saber o peso que esse papel tem no IBOV, né? E o que é o índice? O índice que a maioria opera. Ele é um contrato futuro do IBOV. Por isso que o índice ele abre às 9 e o IBOV ele abre às 10, os papéis. Por quê? Uma coisa é a gente operar no mercado futuro, outra coisa é a gente operar no mercado à vista. O IBOV e as ações equivalem ao mercado à vista. O
índice, ele é um mercado futuro. Assim como existe milho futuro, assim como existe minério futuro, existem vários desses, entenderam? Então, para a gente entender o que, que é o contrato do futuro, o que, que seria essa, esse tipo de operação? Seria a gente fazer uma compra agora, tentando imaginar o que daqui a um tempo isso vai valer. Seria mais ou menos o seguinte: imagina que a safra do café, vamos falar que a gente está operando café futuro, a safra do café em algum mês que eu não faço ideia, vamos supor julho. Né? Nem sei se café no inverno, mas vamos lá, vamos chutar. E aí o que acontece? Imagina que eu, como investidor, eu vou lá, eu faço meus estudos, eu vejo a análise do solo, análise do tempo, faço todas as minhas previsões, minhas estimativas, e eu chego para o dono da safra do café e falo: olha, eu compro a sua safra do café por 10. E aí o cara fala: beleza, eu aceito, ele garantiu esses 10. Quando chegar lá na hora da colheita, eu vou ver o quanto aquilo efetivamente vai valer. Se aquela minha previsão que eu fiz fez sentido ou não. Às vezes eu posso estar certo, às vezes eu posso estar errado. Pode chegar lá no momento da colheita e o café está valendo 15, porque foi uma safra excelente. Mas às vezes pode ter tido uma geada e destruiu a safra inteira, e em vez de valer 10, que foi o que eu paguei, ela está valendo 7. E aí eu tive prejuízo. Então, o mercado futuro que a gente opera, índice, dólar, café, milho, etc, 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 é exatamente a mesma coisa. A gente faz uma operação para ter uma expectativa que ela vale Y daqui a um tempo. Só que a gente também pode operar vendido. E como que seria operar vendido? Seria assim: olha, eu quero vender alguma coisa que eu não tenho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou vender a 10 para eu ganhar dinheiro. E como eu ganho dinheiro? Eu preciso recomprar aquilo que eu vendi daqui a um determinado intervalo de tempo. E, obviamente, para eu ter lucro, porque assim, se eu comprei 10 unidades, se eu vendi 10 unidades, eu preciso comprar 10 unidades. Então vamos supor que eu vendi 10 unidades a R$ 30. Eu preciso recomprar essas 10 unidades, sei lá, a R$ 25. Por quê? Essa diferença vai ser o meu lucro. Então, quando a gente opera vendido, a gente vende tanto para ter a obrigação de recomprar a mesma quantidade daqui a um tempo, e a diferença que eu recomprei mais barato daqui a um determinado tempo vai ser meu lucro. Vamos lá. Em ações, quando eu quero operar vendido, eu preciso alugar um papel. E aí é um outro tema, mas a gente tem essa possibilidade. A gente aluga uma ação, a gente paga uma taxa de aluguel, que é super pequenininha, mas existe uma taxa, para daí a gente poder operar vendido, que seria a venda a descoberto. Seria uma venda que assim, eu não tenho papel, mas eu quero vender para recomprar daqui a um tempo e ter o lucro. Então, continuando aqui, um breve resumo. O mini índice, ele o que que ele é? Objeto da negociação é o IBOV, ele tem o código WIN, o TIC, ele varia de 20 em 20 centavos, né? A cotação dele é pontos, né? A variação mínima é de 5 pontos, o lote dele é 1. O último dia de negociação é a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. E a data de vencimento é a quarta-feira mais próxima, mas caso não haja pregão, vai ser no dia seguinte. O índice cheio é a mesma coisa, só que ele varia de 5 em 5 pontos, só que o valor dele é R$ 1 e o lote mínimo são 5 contratos. E ele tem a sigla IND. E o mês de vencimento são os meses pares. Bom, galera, é isso aí. Eu quis fazer essa mini aula curtinha.
Eu vou sair de férias por um período. Eu espero que vocês continuem acompanhando o conteúdo aqui no YouTube. Pretendo voltar com mais mini aulas quando voltar de viagem. Então, tô de volta aí, 7 de março, voltar com gás total, renovar as energias para a gente continuar esse ano que está sendo espetacular. Valeu, galera. Deixe os comentários aí. Qualquer dúvida sobre os temas que eu falei aqui, eu procuro responder. Então, dia 7 de março, estamos de volta aí. Valeu, falou.